Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Malinowski, da disciplina de Educação Especial. Agora nós vamos falar um pouco sobre aspectos filosóficos e sociais e a perspectiva da educação inclusiva. Nós estamos ainda no módulo 1, que é a Introdução à Educação Especial. Eu comentei com vocês antes a parte histórica dessa educação especial, falei um pouco do público-alvo da educação especial, que são pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação. Agora, eu vou focar um pouco nessa filosofia da educação especial, também visando a questão da perspectiva inclusiva e aspectos sociais. Bom, primeira coisa que me perguntam é o que é essa educação inclusiva? Quando eu chego para conversar com alunos ou pessoas de fora, eu falo, olha, eu vou conversar um pouco sobre educação inclusiva. As pessoas associam diretamente à educação especial. É a mesma coisa? O que vocês acham? Bom, essa educação especial, ela faz parte da educação inclusiva. É como se fosse um subgrupo da educação inclusiva, que é algo muito mais amplo. Se eu chego para vocês e falo que eu vou conversar um pouco sobre educação especial, não quer dizer que eu vou falar exclusivamente da pessoa com deficiência. Ela está lá, como subgrupo. Mas quem deve ser incluído? Inclusão, eu estou falando de um todo. Uma educação para todos. Quem cabe nesse todo? Eu, você, todos nós. Então, não podemos confundir educação especial como sinônimo de educação inclusiva. E aí, partindo desse princípio, eu comentei um pouco com vocês a parte de histórica, né? E aí foram períodos que eu vou explicar um pouco aqui. Antes, bem lá no início da parte histórica, na época da criação dos institutos especializados, se uma família tinha um filho com deficiência, uma criança com deficiência, por exemplo, um adolescente, um adulto, em geral, eles eram excluídos e ficavam dentro das suas próprias casas, excluídos socialmente. Ficavam confinados dentro de casa, dependendo de algumas sociedades, né? Esses filhos eram considerados pessoas com algo que nasceram com deficiência porque foi um pecado dos pais. E aí, em algumas sociedades, lá atrás, eles matavam essas crianças. Para outras, houve uma época de acharem que essas crianças elas vinham especiais para aquelas famílias, porque aquelas famílias tinham algo a aprender com elas e precisavam daquilo como se fosse uma questão de um karma que a pessoa tinha que passar. Enfim, há algumas tribos, inclusive, que matavam essas crianças também, porque eram crianças que não iam conseguir trabalhar, por exemplo, ou contribuir ali naquela sociedade que eram constituídas, né? Então, assim, vocês veem que é um período muito difícil para uma família que tinham pessoas com deficiência, né? E não tinha uma perspectiva da cura de tratamentos médicos, nada era comentado. Depois de muito tempo, vocês viram que nós falamos desses institutos especializados, de classes especiais, no módulo, na unidade anterior, né? E nós tínhamos um momento de segregação. O que era isso? As pessoas eram aceitas socialmente. A ideia da educação especial era uma ideia de socialização. E aí essas pessoas eram aceitas nessas escolas, mas ficavam segregadas em certos espaços. Por exemplo, socialmente, eu segrego essa criança numa escola especializada. Interessante que até hoje tem pessoas que falam assim, mas eu não sei como atender esse aluno. Por que ele não vai para a escola tal, que é uma escola especializada? Isso é uma escolha da família. Se a família quer que ele esteja numa perspectiva inclusiva, é direito da família. Mas antigamente a família não podia opinar. E muitas das vezes aceitavam
essa condição sem mesmo questionar, sem mesmo conhecer a legislação. E muita da legislação foi criada muito tempo depois. Dependendo da época que essa criança nasceu, não tinha muito o que brigar. Vocês podem ver que depois da Constituição que foi começado a falar numa perspectiva de integração e tudo mais. Então, se socialmente a família queria que essas crianças convivessem, socializassem, elas tinham que enviar para instituições especializadas ou para escolas que tinham classes especializadas que vieram a existir depois. Mas nada que elas pudessem brigar para ter o convívio junto com outras crianças. Passou um tempo, vocês observem que mais ou menos foi na época da Constituição Federal, e aí já é década de 80, isso pressão de algumas declarações internacionais também, vem a Constituição Federal e diz que esse ensino deve ser preferencialmente na rede regular de ensino. E aí eu chamo de rede regular de ensino ou rede comum ou classe comum. Eu não quero dizer que essa escola seja a escola que não seja dessa rede regular de ensino seja irregular, né? Não é verdade. As legislações vêm trazendo essa nomenclatura, chamando de escola regular, de rede regular de ensino, para diferenciar das escolas especializadas. Esse processo de integração, o que fazia? As escolas recebiam a criança com deficiência, aceitavam a matrícula delas e colocavam numa sala de aula comum, junto com as demais. As classes especializadas, nessa época, estavam fechando. Então, essa criança estava ali, dentro de uma sala com outras, que muitos de vocês podem pensar ditas normais, mas depois eu vou explicar que essa expressão não é para ser usada. Eu estava lá com as demais crianças que não tinham deficiência, e aí o que essa criança com deficiência fazia? O que a professora pedisse para ela fazer. Só que acontece, se ela não acompanhasse igual às outras, ela estava fora. Eu não consigo atender esse aluno. Então, a perspectiva de integração, o aluno era colocado dentro da sala de aula e ele que tinha que acompanhar a turma. Se ele não acompanhasse, ele estava fora. Não era a escola que se adequava a ele, era ele que tinha que se adequar. Então, é um aspecto de normalização. Era como se eu quisesse normalizar essa criança e colocar ela no mesmo patamar que as outras. Eu não olhava a sala de aula como uma sala de pessoas diferentes. Cada um tinha que aprender, todos tinham que aprender da mesma forma, e não de formas diferentes, em tempos diferentes. Então, quem não aprendesse da mesma forma, homogeneizada, estava fora. Era reprovada, vamos dizer assim, e ficava reprovando, e até chegar a uma desistência, né? A parar de estudar por causa dessa questão de reprovações e de exclusões. Eram pequenas exclusões que aconteciam dentro da escola que afetavam na vida da pessoa lá na frente. Bom, dizem que até hoje ainda existe essa perspectiva da integração. Eu prefiro acreditar que a gente está caminhando, passos lentos, mas caminhando, pelo menos na questão da legislação, para a inclusão, que é esse balãozinho acima. Se vocês forem observar esse balãozinho, está todo mundo dentro dele. Não há um subgrupo separado. Então, a perspectiva inclusiva é que todos somos iguais em direitos e também temos que ter a questão educacional de forma equitativa, no sentido que eu tenho dificuldade de aprendizagem. Todos nós temos. Todos nós temos alguma dificuldade de aprendizagem. Não é exclusivo de uma pessoa. E isso deve ser olhado pela escola. Não sou eu que tenho que me adaptar à escola. É a escola que tem que olhar para essas diferenças. E quem é o diferente? É a pessoa com deficiência? Não, somos todos nós. Todos nós somos seres singulares, temos as nossas particularidades e temos que ser incluídos.
Por isso que a educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. A educação especial atende um determinado público. A educação inclusiva é algo muito mais amplo. E é algo que algumas pessoas dizem que é utópico, que nunca chegaremos a essa inclusão como é recomendado pela legislação, enfim, em vários órgãos internacionais. Mas eu costumo pensar que se a gente for de pouquinho em pouquinho e ter um olhar mais inclusivo para as pessoas, para os nossos alunos, vocês futuros professores, e menos crenças que segurem a gente em questões que vão segregar, eu acho que a gente consegue ir caminhando um pouquinho mais, olhando para a inclusão e também olhando numa perspectiva que os nossos alunos vão aprender mais o que a gente tem a ensinar. Bom, fundamentos filosóficos. Eu já falei um pouco dessa questão da perspectiva da inclusão e da igualdade de direitos também, que vem desde lá da Declaração de Direitos Humanos, em 1948. E uma das coisas que a perspectiva inclusiva traz é que não importa as diferenças, não importam as deficiências. O ser humano tem o direito de viver e conviver com outros seres humanos, sem discriminação e sem segregações odiosas. A questão é a seguinte: eu vou segregar o outro porque eu me coloco como maioria? Não. Eu vou excluir porque eu me coloco como maioria? Se eu estou esperando ser incluída também, eu tenho que promover a inclusão. E aí, essa questão das diferenças, às vezes a gente não olha para si, mas todos nós somos diferentes. Não sei se já contaram para vocês uma coisa, ou é a primeira vez que eu vou contar. Vou contar um segredo para vocês. Nenhuma classe, nenhuma sala de aula é homogênea. Não adianta eu levar o meu caderninho, o meu planejamento, aquele planejamento amarelado, que eu dou aula há 10 anos daquela mesma coisa, daquele mesmo jeito. Não adianta. Todos nós temos limitações. Tem uns que vão aprender mais rápido, outros mais devagar. Se eu tenho um planejamento homogêneo, se eu acho que a minha sala de aula é homogênea, eu vou fracassar. Porque os meus alunos, cada um deles tem as suas particularidades, como nós também temos, enquanto professores. Enquanto alunos, nós tínhamos também. Mas só que nós viemos de uma educação que excluía, mesmo os mais novos aqui. Nós viemos de uma educação que não olha para o outro, que às vezes acredita que todo mundo vai aprender da mesma forma. E aí um aluno levanta a mão e fala assim: mas professor, não entendi essa parte. E aí o que o professor faz? Explica da mesma forma. Isso é incluir? Algumas pessoas acreditam que incluir é criar materiais e fazer várias coisas diferentes. Não. Incluir primeiro é você olhar para o outro e assumir ele como diferente de você, mas não excluir, porque você também é diferente de todos. Uma outra coisa, aceitar essa heterogeneidade que existe em todos os lugares, não só na escola. Uma outra situação, se eu quero ser inclusivo e ter as minhas aulas inclusivas, quando me perguntam, não entendi, eu vou e dou uma resposta mudando algumas coisas, explicando de uma forma diferente. Se a pessoa continua sem entender, eu explico uma terceira vez, mas também de uma maneira diferente. Os materiais são importantes? Ajudam? Sim, são maravilhosos. Eu vou comentar isso em outro módulo. Mas essa mudança de olhar, essa mudança de concepção do que é a inclusão e do que é uma pessoa diferente, independente de ela ter deficiência ou não, precisa mudar. E até porque, para a gente não cometer alguns, eu costumo falar de preconceitos. Às vezes a gente exclui por não conhecer. E aí a gente tem preconceitos daquilo porque a gente não pesquisou sobre. E aí, dentro dessa questão de aspectos filosóficos e sociais, nós temos um modelo médico. Vocês, com certeza, já ouviram falar desse modelo médico, mas não desse jeito que eu vou falar aqui para vocês. E aí vocês talvez vão se identificando conforme eu vou conversando. Bom, dentro desse modelo médico, ela olha a pessoa com deficiência, e agora eu estou focando na educação especial,
numa perspectiva da inclusão, a pessoa com deficiência é um problema. Não sei se vocês já ouviram, uma vez eu estava dando aula falando sobre educação especial, uma aluna vira para mim e falou assim, professora, levantou a mão. Na verdade, eu estava falando de inclusão. Aí a pessoa achou que eu fosse falar da pessoa com deficiência. A pessoa levantou a mão e falou assim, professora, na minha sala eu tenho um aluno com problema. Essa foi a primeira frase e continuou falando. Aí, no meio da fala dela, ela vira e falou assim, mas esse meu aluno com problema? E aí eu parei e falei assim, mas peraí. Depois que ela terminou de falar, eu perguntei, você tem problema? Eu tenho, vários. Acho que todo mundo aqui tem problema. Algum problema. Às vezes tem um problema em casa, às vezes saiu de casa e está com algum problema, às vezes um problema na escola. Às vezes tem, assim, esqueceu de pagar uma conta, é um problema. Quem não tem um problema? Agora, por que associar aquela pessoa que tem alguma deficiência ao problema? Como se eu não tivesse. Vocês veem a mudança de olhar? E aí, dentro desse modelo médico, eu tenho a perspectiva de cura, que eu já comentei com vocês no módulo anterior. Eu tenho a questão da assistência, eu tenho a questão das instituições especializadas, eu tenho uma pessoa que eu só olho as coisas ruins. Ele não anda, não fala, não vê, não decide. Parece que é só ruim, a pessoa não tem nenhuma potencialidade. Eu só olho para as coisas que diminuem aquela pessoa, as limitações. Como se eu também não tivesse limitação. A questão de você ter cuidados médicos, educacionais, terapeutas, não é que não tenha que ter, mas não é só isso. Essa pessoa é um ser que aprende, que não é aquela descrição que vem, não tem o CID, que é a classificação de doenças, que vem lá no laudo, não é aquela pessoa que tem cegueira de tantos por cento, não sei o quê. Aquela pessoa é um ser singular, que tem sentimentos também, que tem a capacidade de aprender, que consegue verbalizar muitas vezes. Então, a gente tem que olhar para além desse modelo médico, né? Esse modelo, ele orienta que as pessoas com deficiência têm problemas físicos que podem ser curados, e às vezes não podem. Tem pessoas, às vezes, que pensam tanto nessa cura, ficam tão preocupadas com essa cura, que às vezes buscam tratamento, cirurgias, e podem ter até complicações depois. E isso impede dessas pessoas com deficiência, coloca, né, para as pessoas com deficiência um papel passivo. Parece que elas nunca podem ser pessoas ativas e também podem expressar coisas. Nessa perspectiva, né, do modelo médico, sustenta ideologicamente o paradigma da integração que eu falei para vocês no slide anterior, que a pessoa é colocada ali na sala de aula e ela, dentro daquelas limitações, ela tem que se adequar ao todo. E aí, eu não olho ele como ser singular. Uma outra situação aqui, segundo a Cláudia Werneck, né, dentro desse modelo médico, ele representa o enfoque da deficiência como uma experiência do corpo que deve ser combatida com tratamentos na área de saúde. A cura completa dessa experiência é encarada como condição ideal para que pessoas com deficiência possam finalmente exercer seus direitos. Parece que eles precisam da cura para exercer direitos a trabalho. Não sei se vocês já ouviram pessoas que... tem empresas que querem contratar pessoas com deficiência. Mas não acham pessoas com deficiência. Nossa, né? Mas que pessoas com deficiência que eles querem para contratar? Será que pessoas que aparentam ter menos deficiência? Porque se expressam muita deficiência, eu não posso contratar. Então, assim, é estranho eu falar isso, mas vocês já pararam para pensar? E eu falo isso, por exemplo, eu tenho amigos, alunos, que são monoculares, enxergam de um olho só, mas eles não aparentam ter a deficiência visual, mas eles são pessoas com deficiência visual. E aí as empresas contratam porque eles não aparentam tanto essa deficiência. Vocês imaginam isso? É um tanto estranho, mas acontece. Não sejam essas pessoas. E aí, fazendo um contraponto a esse modelo médico, eu tenho um modelo social.
E aí esse modelo social não olha para a cura, não olha para a questão da deficiência que a pessoa não enxerga, que a pessoa não fala, que a pessoa não... Não é isso. O que essa pessoa... Quais são as potencialidades dessa pessoa? É isso que eu vou olhar. Inclusive por meio educacional, eu preciso disso, para trabalhar as potencialidades. E aí, dentro desse modelo social, né, o que eu consigo enxergar é o desemprego dessas pessoas com deficiência, por não serem olhados como pessoas na sua totalidade, pelo caso que eu acabei de contar para vocês. Pessoas sem direito, que elas deveriam ter os direitos, mas algumas pessoas diminuem isso. Esse problema é dentro de uma sociedade que é excludente. E é exclusiva para pessoas consideradas normais, que não existe essa normalidade. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em outro módulo. Mas você coloca prédios inacessíveis e fala, nossa, a pessoa não tem nem como chegar aqui. Mas, claro, um prédio tem uma escadaria, não tem rampa, não tem um elevador. E aí vem junto preconceito, discriminação por questões de ignorância no sentido de falta de conhecimento do que aquela pessoa vive, do que é aquela condição física que a pessoa tem, aquela limitação física. E transporte inacessível, pobreza e dependência econômica ainda, e educação inadequada. Ainda existe isso? Muito. E a gente precisa ter um olhar para além. Uma questão que eu quero deixar para vocês, eu não estou condenando o modelo médico. Não é isso. A gente tem que olhar para além do modelo médico, para além daquele CID, que é aquele código que vem nos laudos. Precisa do laudo? Sim, eu preciso do laudo para essa pessoa com deficiência garantir direitos. Mas eu não posso me prender em um laudo. A pessoa vai além desse laudo. Esse modelo social, ele encara a deficiência como um resultado do modo como a sociedade se organiza. Se a sociedade não está bem organizada, as pessoas com deficiência enfrentam vários tipos de discriminação e barreiras para participarem de coisas, como participar da área educacional. Aí, nessa perspectiva do modelo social, é a inclusão que a gente está tentando. Por que será que algumas pessoas falam que é um utópico? Será que isso não é fruto de um pensamento excludente, de uma sociedade excludente, que a gente está tentando caminhar para uma inclusão? E aí a mesma pesquisadora Cláudia Werneck traz esse modelo social como uma percepção de que a deficiência é uma construção coletiva entre indivíduos e sociedade. Se você for parar para pensar, talvez para essa sociedade é mais fácil reabilitar para tentar dessa cura, eu colocar ele na sociedade, colocar ele no trabalho, do que você pensar em potencialidades e o que essa pessoa, dentro das características dela, das particularidades dela, das limitações que todos nós temos, ela consegue fazer o quê? E como a gente coloca essa pessoa socialmente? Na questão trabalhista, enfim. Eu estou focando um pouco no trabalho porque eu acho que fica um pouco mais claro para vocês isso. E aí a questão educacional também é muito mais difícil para a gente pensar numa aula heterogênea, numa classe heterogênea, numa aula que eu respondo de diferentes formas a mesma coisa, o mesmo conteúdo, a mesma dúvida. É muito mais difícil para mim, é muito mais fácil levar aquele papel amarelado que eu posso repetir 100 mil vezes, já até decorei aquilo, e achar que todo mundo aprendeu. Não é mais fácil? Então, assim, olhar para esse modelo social e pensar numa inclusão é mais difícil e dá mais trabalho. Mas eu penso num lado que a gente não exclui. Assim, não exclui o outro e nem tem preconceitos, não discrimina. Enfim, a Cláudia, ela continua falando que esses tratamentos médicos e a reabilitação, ela não deve prevalecer sobre outras medidas para garantir às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos humanos e constitucionais. Então, assim, não é absurdo o que ela fala, e aí o interessante que a gente vai discutir mais à frente é essa questão de você pensar na pessoa com deficiência, como uma pessoa que tem um problema,
E aí você vira, enquanto professores, às vezes a gente ouve um professor falando assim, olha, aquele meu aluno eu acho que tem um probleminha, mas ele não tem laudo. E aí, enquanto professor, sou eu que faço o diagnóstico, eu posso sentar com os meus pares, sentar ali com a comunidade escolar, que não é só o professor sozinho, são a coordenação, a família, alunos, enfim, trabalhar essa questão da inclusão. E também, uma outra situação é você olhar para essa questão da deficiência de uma forma diferenciada e trabalhando essas questões educacionais como um todo, para acabar com bullying, a questão de preconceitos, estigmas dentro da escola. Promovendo práticas inclusivas. Não precisa de um material, um recurso didático adaptado para promover práticas inclusivas. A questão da deficiência, de você olhar para ela no sentido social, é você não se fixar só em laudos. Eu não preciso de um laudo para eu olhar para esse aluno de uma forma diferenciada, para todos os alunos de forma diferenciada, e criar formas, práticas inclusivas, criar talvez materiais inclusivos para o todo, e não só para essa pessoa com deficiência. Então, eu queria já começar a levar vocês para essa reflexão. Vocês podem ver que a gente está saindo um pouco dessa parte histórica, né? Já caminhando para uma parte que a gente está discutindo a questão dos modelos, que não são só de uma integração, a gente está caminhando para a parte de inclusão. Pode ser que em algumas escolas que vocês vão passar ou que já estão visitando, algo do tipo, vocês podem ver que tem um processo ainda de integração, mas que vocês sejam professores que estão caminhando para essa prática inclusiva, que vocês estão pensando diferente, não estão pensando que o diferente é o outro. Todos nós somos. A mesma coisa, a questão da deficiência. A questão da deficiência não é exclusividade daquela pessoa que não enxerga que está ali na sua frente. A questão da deficiência, eu costumo dizer que é uma experiência, onde, assim, qualquer um pode passar essa experiência, qualquer um pode passar. Eu posso chegar aqui fora e sofrer um acidente e ter alguma limitação sensorial. Então, eu excluo, e aí amanhã eu que posso estar nesse processo de exclusão. Não existe uma maioria ou uma minoria. Todos nós estamos dentro desse processo da sociedade e a gente tem que olhar para isso, para não cometer algumas falas excludentes, e principalmente dentro da escola. A gente tem que promover a inclusão, inclusive dentro do nosso círculo com os nossos alunos, para evitar processos de bullying, que o bullying também afeta no processo de ensino e aprendizagem. Bom, mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões do preconceito, do bullying, como isso pode afetar, e também de práticas inclusivas dentro da formação inicial de professores, tá bom? Bom, finalizo por aqui, nos vemos no próximo módulo.